É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller. Está no ar mais um programa Subtexto. Como você sabe, todo sábado às 3 da tarde, aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. Tem arte, tem cultura, tem educação. Passam por aqui escritores, escritoras, agentes culturais, artistas, para levar um pouquinho de conhecimento para você que acompanha a gente na sintonia da Rádio Fiscar. Convido você que está ouvindo a gente em 95,3 para você vir para o YouTube e acompanhar essa super entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Hoje a gente vai falar de literatura, mas vamos falar também de música. Eu tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual a escritora Paula Baier, que tem entre os seus livros um que eu acabei de ler e adorei muito, que tem um nome delicioso. Ela escreveu junto com Leonardo Matias, daqui a pouco eu falo do ilustrador. Quando viajo de avião, ouço Bob Dylan. Paula, obrigado pela presença no programa Subtexto. Seja bem-vinda. Oi, Glauco, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou adorando participar do seu programa, um programa que eu gosto bastante. Muito bom estar aqui com você. Ô, Paula, você mora onde? Moro em São Paulo, agora também estou morando em Brasília, estou trabalhando em Brasília, então eu moro nos dois lugares. Qual que é a sua profissão, Paula? Eu sou procuradora da República e aí agora fui promovida, estou trabalhando lá na Procuradoria-Geral de Brasília e estou da Procuradoria-Geral da República. Faz um mês que eu estou trabalhando lá, então estou trabalhando, fico bastante lá. Estou Está se inaugurando. adaptando bem a Brasília? Está muito seco lá, assim como São Paulo. Nossa, tá super seco. Hoje aqui em São Paulo também está bem seco, né? Parece que hoje tá muito seco, mas Brasília também tem estado muito seco, mas estou achando muito bonito. Tem aquele lago maravilhoso, estou achando bacana. Pois é, a Paula, eu sabia que ela era procuradora da República e eu queria começar justamente perguntando isso para você, Paula. Você, nos seus mais recônditos cantos da mente, alguma vez imaginou se tornar uma procuradora da República? Olha, eu estudei direito, mas procuradora da República não demorei para prestar o concurso. Advoguei muito tempo. Prestei o concurso mais tarde. Prestei em 95, me formei em 85. Então não era o meu sonho inicial, mas é uma carreira muito boa, é um trabalho bacana, meus colegas são ótimos, e tenho colegas de todo o Brasil, tenho a oportunidade de conhecer problemas e questões do Brasil inteiro, do Norte, Nordeste, Sul, Leste, Oeste, então é muito rico, a gente trabalha com questões indígenas, questões ambientais, questões de diversas ordens, então é muito impressionante a oportunidade que eu tenho de conhecer a riqueza do Brasil e a oportunidade de agora estando em Brasília, então eu tenho a oportunidade de realmente ter contato com todas as importantes questões do nosso país. Então eu gosto bastante. Nunca imaginei e acho que foi uma grande sorte, mas estudei muito para o concurso também, então foi muito bom ter passado. Eu estudei direito, fui advogada há muito tempo, então direito é uma boa profissão. Agora, também sempre quis ser escritora, então, primeiro de tudo, eu quis ser escritora, desde o começo, do início da minha vida, assim, eu tenho bilhetes que eu escrevia, pequenos poemas que eu escrevi desde que comecei a juntar as letras na escola. Então, uma rosa, uma flor. Eu tenho pequenos poemas que minha mãe e minha avó guardaram em um envelope. Então, o meu primeiro desejo sempre foi ser escritora. Agora,
como no direito a gente escreve muito também, não deixo de ser escritora trabalhando no mundo jurídico, mas sempre quis escrever romances. Às vezes eu escrevo um poema ou outro, mas a minha contos, mas o que eu gosto mesmo é de escrever romances. Eu já escrevi uns 3 ou 4, e aí, depois de um tempo, eu já era procuradora, eu falei, não, agora eu preciso escrever, me especializar e começar a escrever um romance, porque é muito difícil escrever um romance, tem que ter uma linha e seguir essa linha, e não é algo que saia naturalmente. E aí eu estudei para isso também, então escrevi um romance policial, depois escrevi um outro que não é policial. Primeiro escrevi um que não é policial, depois escrevi um policial, um outro que é um semi-policial, e escrevi vários contos, faço parte de um coletivo literário, nós estamos juntos há mais de 10 anos, 12 ou 13 anos, e aí depois, com esse livro do Bob Dylan, me aventurei um pouco no campo das memórias, porque fala do Bob Dylan e fala um pouco de mim. E agora, no ano passado, eu também escrevi um com fotografias e pequenos textos de memórias também. Então, é bem diversificado, é bem diferente que eu escrevo. São mundos bem separados, o mundo do direito e o mundo da literatura. Eu não misturo de maneira nenhuma, mas considero que são formas de escrita, diferentes, mas formas de escrita. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber a Procuradora da República e escritora Paula Baier, que passa por aqui para falar um pouquinho de justiça, mas em especial de música e de literatura. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube, acompanha a gente também em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo. Ô Paula, você falava que desde a sua tenra infância você escrevia lá os seus poemas, você sabe que, em geral, quando eu faço essa pergunta, né, para os escritores, para as escritoras que passam por aqui, muitos falam que, de fato, começaram a escrever na infância ou na adolescência, mas que perderam todo esse material. Você me falou que você tem, sua mãe e sua avó guardaram isso. Você pensa em publicar ou já publicou alguns desses poemas que você escrevia lá na infância? Não, não, não chegou a tanto, não. Eu tenho, mas estão até num envelope que eu encontrei quando guardamos as coisas da minha avó e da minha mãe, com surpresa vi isso e guardo, né? Mas não pensei, eu guardo tudo isso, tudo que eu escrevi eu tenho guardado. Tem 2 diários que eu perdi, que eu não encontro, 2 diários meus que eu não sei que foi feito deles, mas todos os outros meus diários e da adolescência, com exceção desses 2 que eu perdi, eu tenho guardados. Esses diários eu tenho guardado. E todos os outros textos também, eu nunca jogo uma coisa que eu escrevi fora, jamais. Eu tenho tudo guardado. Antigamente eu escrevia à mão, depois eu passei a escrever com um computador e todos os arquivos, eu tenho rascunhos de romances que eu escrevi e não publiquei, eu tenho também. Você vai fazer a alegria do seu biógrafo, né? Vai facilitar a vida do seu biógrafo, que não vai ter que Mas eu procurar acho que eu tanto. nunca vou ter um biógrafo, né, Gal? Que eu acho que Ah, quem sabe? Quem sabe? Você sabe que não, eu eu acho. entrevistei o Marcelo Bortolotti, que foi biógrafo dos últimos anos do Belchior, né? E ele contou Uhum, uma história aqui que eu achei sensacional. Ele percorreu o caminho que o Belchior fez nos últimos 10 anos de vida aqui pela América do Sul, e ele passou por um hotel onde o Belchior havia ficado,
e conversando com o dono do hotel, tal. O Belchior saiu com a companheira dele e não voltou mais. E deixou Aham. 2 malas lá, ele encontrou essas malas com anotações do Belchior, com objetos pessoais no porão do hotel. Então, se eventualmente seu biógrafo futuramente, muito futuramente, for pesquisar, ele vai na sua casa, vai encontrar as suas anotações, os seus poemas, os seus textos, os romances não publicados, tem muita história. Mas eu queria te perguntar, como que o Bob Dylan entrou na sua história? Você publicou em 2021 um livro adorável, eu vou dar os créditos aqui, quem me indicou foi o querido amigo professor Mozeto, um fotógrafo brilhante aqui da cidade de São Carlos, uma pessoa muito querida, já passou aqui pelo programa, inclusive, e ele me falou do livro. Ele sabe que eu gosto muito do Bob Dylan, que eu gosto muito de rock dos anos 60 e tal, e eu tenho o prazer de entrevistar a autora agora. Como que o Bob Dylan apareceu na sua vida? Em que momento? E como que surgiu a ideia de fazer um livro com um nome tão legal? Quando viajo de avião, ouço Bob Dylan, Paula. Bom, sempre o Mozeto, ele fez curso de fotografia comigo com o Juan Esteves, né? O Juan foi meu professor de fotografia, eu considero meu professor até hoje, embora eu não esteja regularmente matriculado no curso, mas o Juan é um grande fotógrafo e o Mozeto é um grande fotógrafo. E então ele tem o meu livro, assim como eu tenho o livro dele também, o livro do Mozeto é lindo, né? Então, falou oi aqui para o Mozeto. E aí o Bob Dylan, quando eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a ouvir Bob Dylan, 15, né? Eu morava em Santos e comecei a ouvir Bob Dylan na época. Foi uma revelação assim para mim. E a vida inteira eu ouvi Bob Dylan. Assim como na época eu ouvia Rolling Stones, ouvia Beatles menos, mas gostava, mas ouvia menos. O que eu gostava mais mesmo era Crosby, Stills, Nash Young, que era o que eu ouvia, Bob Dylan, Rolling Stones, e era esse, assim que eu, João Baez, adorava, eram Neil Young, eram esse tipo de música assim que me encantava mesmo. Depois passei a ouvir Talking Heads, mais tarde, eram o David Bowie, claro, né? Também ouvia muito, era o tipo de música que eu ouvia. Mas o Bob Dylan, ele me chamava muita atenção é, pelo tipo de palavra que ele usava, pelas letras longas, pela construção das frases, e eu estudava inglês também, então eu sempre estudei muito inglês, e mesmo que eu não entendesse exatamente o que ele falava, porque a gente não entende muitas vezes o que o Bob Dylan fala, nem ele tem essa preocupação, eu acho que você o entenda perfeitamente bem, né? Você gosta dele, você deve saber isso, né? Porque às vezes a gente vai lendo, é aquele inglês americano, muito americano demais, e que às vezes você entende ou não, mas não importa, você vai entrando na toada dele e você vai se enredando ali pelas frases e muitas coisas, e você entra dentro da música do Bob Dylan, né? E ela vai mudando no decorrer da vida, no decorrer. Então, a maneira como eu entendi o Bob Dylan quando eu tinha 16, 17, foi mudando no decorrer da vida. E é uma maneira diferente do que eu entendo hoje, embora as canções sejam as mesmas, porque ele continua embora ele tenha lançado até esse último disco dele é totalmente diferente, né, do que ele cantava antes, mas ele continua tocando as mesmas músicas que ele sempre cantou. Então ele lança novas, mas ele continua, ele não abandona as primeiras. E só que ele vai fazendo diferentes versões, cada vez um jeito diferente de cantar. Às vezes parece uma música completamente transformada, mas é a mesma música. E
e ele está há muito tempo na estrada, há muitos anos, né? E sempre, às vezes, faz umas mudanças nas músicas e tal. E então aquilo por causa do inglês, que eu sempre gostei muito, estudei muito inglês, fazia cultura inglesa na época e tal, e sem uma preocupação de decifrar exatamente tudo que ele dizia. Então, aquilo eu gosto de não tentar entender tudo. Isso me. Que nem Ulisses do Joyce, por exemplo. Eu li o livro, mas não tem essa preocupação de entender tudo, sabe? Eu vou lendo, e para mim o Bob Dylan é a mesma coisa, assim como o Moby Dick, que é um livro que ele adora também. Eu leio, mas eu não tenho essa preocupação de. Eu não preciso entender tudo exatamente. Então, eu vou lendo, umas partes eu leio em português, outras partes eu leio em inglês, e aí depois eu mudo de novo, sem essa preocupação, eu tenho que entender tudo que está sendo dito, né? E com Bob Dylan, algumas canções, e aí eu quero, tipo, Hurricane, eu preciso entender tudo que está sendo dito, porque até escrevi um artigo jurídico para essa música que está publicado num outro livro que um amigo meu organizou da área do direito, que é sobre os direitos humanos, porque o Bob Dylan tem uma importância na área dos direitos humanos, então essa música não, aí o Bob Dylan fala do julgamento de uma pessoa, então essa música tem uma repercussão na área dos direitos humanos, que é uma repercussão jurídica muito abrangente. Então aí eu preciso saber tudo que ele diz, né? Mas outras canções não. E ele tem músicas de amor super bonitas. Então ele é um poeta maravilhoso, tanto que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Eu acho que foi Então, reconhecido. Paula, eu ia tocar nesse ponto, né? Algumas pessoas à época criticaram, tal, como um cantor, mas não é um cantor, né? É um poeta, assim, que tem uma capacidade narrativa gigantesca e produziu uma obra e musicou essa obra, né? Ele Uhum. ganhou, para quem não sabe, o Nobel de Literatura em 2017 pela obra toda, que é vastíssima, e tem, como a Paula bem destacou aqui, canções, textos lindíssimos. Você tem alguma canção preferida do Bob Dylan? Aquela que você, quando ouve, te toca de uma maneira diferente? Eu vi que você destacou algumas aqui. Eu gosto muito de Twist of Fate. Eu É, acho que ela é maravilhosa. Ela tem uma capacidade de contar uma história, um relacionamento que começa e acaba, e você fica perdido junto com o cara que está no quarto de hotel ali, esperando o destino girar de novo. Você tem alguma, Paula? essa aí também é a minha preferida, né? E aquela A Man with a Black Coat, né? Tem a E tem algumas famosas também, né? Knocking on Heaven's Door, eu vou pegar aqui meu Spotify, porque aí você. Hurricane, você falou. Enquanto você vai procurando, eu vou falando. O Isso. Hurricane é a história de um boxeador que acabou sendo acusado de um assassinato, foi preso, julgado. Bob Dylan escreveu uma música sobre ele era inocente. A música serviu de inspiração para um filme lindíssimo também, que conta a história dele. Foi, a época, né, Paula, um marco na luta pelos direitos civis, né? Sim. Olha, aqui eu tenho aqui Bob Dylan preferidas, né? Tem 500, quase todas. Né? O meu Spotify tem preferidas suas todas, né? Eu adoro Lay, Lady Lay. Essa música ele fez para Barbra Streisand, né? Isso eu falo no livro, né? Visions of Joanna, eu adoro essa música também. Tá no Simple livro também, tá no livro também. Ballad of a Thin Man também, eu acho maravilhosa, né? One More Cup of Coffee for a Go, essa música é muito bonita, né? Like a Rolling Stone, é mais conhecida assim, mas é linda também. Depois, Ballad of a Thin Man, Highway 61 Revisited,
The Times They Are Changing, Jokerman, são todas essas aqui que eu... Essas são as... Depois tem as músicas que ele fez. Eu gosto do Bob Dylan, assim, que ele não tem medo, assim, ele faz um álbum para as canções americanas, sabe? Eu acho isso bacana. Um álbum só para as canções do Frank Sinatra. Eu acho isso também bacana. Ele não tem medo de fazer o que ele gosta, assim, né? Isso eu acho muito interessante, que ele não tem a menor preocupação em ser criticado. E outra coisa que eu acho bastante interessante também, ele não tem medo de dizerem que ele plagiou alguma coisa, ele repete outras coisas mesmo, e depois vão dizer, você fez plágio, ele fala assim, eu repeti mesmo porque é bonito, porque isso ninguém... Ele não se incomoda com isso, eu acho isso super moderno, super avançado, ele fazer isso, né? Porque hoje em dia a gente está mesmo repetindo as coisas sem, sem essa preocupação de você precisar ficar citando a fonte de tudo, com essa... isso é muito avançado, e ele pode fazer isso, porque ele é o Bob Dylan, né? Então... Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber a Procuradora da República e também escritora Paula Bayer, que fala um pouquinho sobre o livro Quando Eu Viajo de Avião, Eu Ouço Bob Dylan, que é um livro lindíssimo, adorável e que conta um pouquinho da história da relação pessoal que a Paula tem com o Bob Dylan, como eu falei, cantor, compositor, que marcou época, era o cara na década de 60 em Nova York, captou todo o anseio de uma geração e que ganhou em 2017 o Prêmio Nobel de Literatura. Você que está acompanhando o programa Subtexto pela Rádio Fiscar em 95,3 FM, pode vir aqui para o YouTube acompanhar a gente em áudio e também em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Paulo, ainda falando um pouco do Bob Dylan, você falou do Jokerman, que está entre as suas favoritas, as suas 500 favoritas, né? Tem uma versão muito bonita do Caetano cantando Jokerman. Ficou bem abrasileirada, assim. Quem que é o Bob Dylan brasileiro para você? Alguns falam que é o Chico Buarque, outros que... Outro dia eu entrevistei o Chico Sá, ele falou que o Bob Dylan do Nordeste é o Zé Ramalho. Tem um Bob Dylan no Brasil? Não tem? O que você acha? A pessoa que canta melhor, os covers do Bob Dylan são todos maravilhosos, eu adoro também. Eu também tenho uma coleção de pessoas que cantam o Bob Dylan, né? Que há pouco tempo veio para o Brasil até no festival, como é que é o nome dela? Aquela cantora que canta super... nossa, me escapou o nome dela, mas que ela daqui a pouco eu vou lembrar, mas Tranquilo, fala. O Caetano, ele, para mim, o jeito que ele canta o Bob Dylan, eu acho o melhor, né? Eu acho o mais bonito. A Gal Costa também, ela tem algumas canções do Bob Dylan que ela canta muito legal. As mulheres cantam Bob Dylan de uma maneira muito, muito bacana, né? Mas... Paula, e o livro em si? Em que momento você falou, poxa, eu acho que eu posso trazer as minhas experiências pessoais, assim, com o Bob Dylan, para um livro? Tem a ver com um projeto audiovisual também. Conta essa história para gente. Então, o livro, foi assim, eu tinha tanto material do Bob Dylan, mas eu tinha tanta coisa, porque eu fui colecionando tanto livro ao longo da minha vida, tudo que eu vi eu comprava. Toda vez que eu vi um livro especializado, eu acabava comprando em inglês, em português. Quando eu vi, eu tinha uma coleção imensa, assim, de coisas, imagens, fotografias e tudo. Eu falei assim, nossa, mas o que eu vou fazer com isso? Eu não posso guardar isso só para mim, né? Não,
é, assim, eu não sou especialista em música, eu ouço música, mas eu não sou uma especialista, eu sou uma escritora. E aí, como que eu preciso compartilhar também esse conhecimento, né? Porque eu gosto de escrever contos, eu gosto, porque eu tenho um blog também, né? Que chama lolitaimaginário.com, que é onde eu escrevo crônicas. Às vezes eu fico um ano sem escrever, mas aí de repente eu volto a escrever de novo e tudo. Então eu gosto de escrever textos, pequenos textos, onde eu comento alguma coisa e tal. Já escrevi livro jurídico também, então a escrita para mim é sempre uma coisa só. Ela assim, eu acho que eu gostaria de escrever um livro sobre o Bob Dylan, mas eu sei que eu não tenho condições de escrever uma biografia, eu não sou uma biógrafa, ainda mais sobre o Bob Dylan, que tem, imagina, você vê os livros dele, tem livros desse tamanho, tem teses sobre o Bob Dylan de autores absolutamente eruditos, de estudiosos americanos que ficaram anos escrevendo sobre Bob Dylan, assim, mas desse tamanho que você lê não entende nada, assim, tão difíceis, de pessoas assim que estudaram muito mesmo, né? Mas não, eu não ousaria escrever uma coisa sobre isso, né? Então eu vou juntar e vou fazer meio que as duas coisas, né? Vou escrever um pouco sobre mim, um pouco sobre Bob Dylan e fazer meio que do jeito que é possível fazer, até onde eu consigo ir, né? E aí o Léo, na época ele trabalhava com o Eduardo da Patuá, né? Ele trabalhava lá, o Leonardo Matias, ele fazia as capas do Leonardo e tal. E aí a gente ele fez uns desenhos, né? A gente trabalhou junto e ele fez vários desenhos. Então a gente publicou o livro porque ele fez vários desenhos e o livro ficou um trabalho nosso, de nós dois, e uns desenhos que tinham, eu acho belíssimos os desenhos dele, e eu achei que representou, ficou muito bom no livro, eu achei que ficou um trabalho diferente. Eu gosto muito de trabalhar com imagem e texto, tanto que nesse outro livro que eu fiz, eu trabalhei com as fotografias, aí eu que fiz as fotos, né? E acho que sempre fica um trabalho novo que você não imagina como vai ficar no final. E eu achei que foi bom. Eu gostaria de ter escrito mais, mas eu não sou uma especialista em Bob Dylan e eu tenho que assumir isso. Eu sou uma pessoa que uma fã. É isso que eu sou. E então eu escrevi esse livro como uma fã e falei um pouco do meu pai, falei um pouco da minha vida e tudo, mas foi um depoimento praticamente, assim. Tanto que é um livro que você lê em 2 horas no máximo, né? Um livro curtinho. Depende, viu, Paula? É, Depende, porque você sabe que eu fui lendo o livro. é, Primeiro que a Patois tem trabalhos adoráveis, né? é. Esteticamente falando, e assim, textualmente também. E eu fui lendo o livro e ouvindo as canções. Então eu pegava o Aham, celular, o Spotify, cada uma das canções que você mencionava, eu lia, pensava na sua percepção sobre as canções, aquilo que você destacava, e acompanhava a letra para dialogar contigo ao longo do livro. Então, no meu caso, demorou mais do que 2 horas. aham. Mas, como a Paula destacou, é possível você ler o livro em 2 horas e depois você faz lá a sua playlist do Bob Dylan, você vai ouvir tudo que ele disse, o que a Paula disse aqui, porque o livro é muito legal. Ô, Paula, a gente está quase chegando ao final do programa, mas eu queria perguntar para você sobre aquilo que você lê, se sobra tempo para você ler literatura, sem que seja, obviamente, literatura da área da justiça, que é a sua área, eu imagino o número de laudas, de linhas, de textos que você tem que ler diariamente, escrever também. E se, assim, tem um escritor que toca o seu coração, aquele que normalmente está na sua mesa de cabeceira, que você gosta de ler, que seja brasileiro, internacional, você citou o Joyce aí, né? Que escreveu o grande clássico, é impossível entender Ulisses completamente, e a história toda, mais de 1000 páginas, se passa em um dia. O cara é É verdade. genial,
há 100 anos escrever um negócio como esse. Você tem um escritor favorito? Dá tempo de você ler literatura? Como é que é? Ah, claro que tenho, lógico. Não dá para ficar sem ler literatura. Eu leio todo dia, né? Eu leio todo dia. Ah, agora tô começando a ler de novo Os Irmãos Karamazov. Eu já li, né? Mas resolvi ler outra vez, né? Então estou lendo outra vez. Eu estou lendo também aquele livro do Herzog, do cineasta, né? Que é um que saiu agora faz tempo. Eu adoro o Cortázar, o Júlio Cortázar, eu sempre leio, né? Entre os brasileiros, eu gosto do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, eu adoro, eu leio sempre, né? É o que eu mais gosto. Gosto do Machado de Assis também, adoro, mas eu gosto mais do Guimarães Rosa, mas eu gosto do Machado de Assis, mas eu gosto mais do Guimarães Rosa, assim. Eu gosto desses que tem a escrita um pouco mais difícil, que demora mais para entrar, sabe? Assim, eu gosto de decifrar um pouco o que está. Assim, é como se você tivesse que entrar dentro desse, pegando nas pedras, assim, sabe? Eu gosto de alguma coisa que me segure um pouco, assim. E Bom, você citou vários aqui, eu tenho é, certeza que os nossos ouvintes vão mas mergulhar. eu gosto de tudo, eu sou uma leitora muito fácil, eu gosto de. Ó, você está vendo aqui atrás de mim, é muito livro que eu tenho, nem tem mais para cá, para lá, é todo lugar, sabe? É muita coisa que eu tenho. Eu gosto de tudo. Eu sou Ô, uma Paula, leitora. para a gente finalizar, eu queria indicar muito a sua obra. Ó, tá aqui, ó, Paula Baier. Estou mostrando para quem está acompanhando a gente pela internet. E Leonardo Matias, que fez ilustrações lindíssimas, lindíssimas, assim, com cara de nanquim, sombreadas, lindíssimas E eu sobre. tenho os quadros dele, ele fez os Nossa, desenhos e eu tenho você tem também, os sabe? quadros? Não, olha, tá muito legal esteticamente o livro. Quando viajo de avião, ouço Bob Dylan, o título também é sensacional, e eu queria que você falasse, para quem está acompanhando o programa Subtexto, como que as pessoas fazem para te encontrar em rede social, quem quiser mandar mensagem para você, li o livro, ou comprar o seu livro autografado, como é que faz para te achar, Paula? Eu estou no Facebook, no Instagram, né? Se puser meu nome lá, Paula Bager, com J, me encontra. Meu e-mail é pbager@uol.com.br e pode me escrever, né? E no Instagram e no Facebook também, colocando o meu nome, já dá lá direto. Podem me É isso aí. escrever. Se Meu você Facebook é aberto, tá lá, eu aceito mensagem de todo mundo, e o Instagram também. No meu Instagram nem é fechado, aberto. É isso aí. Se você lê quando viaja de avião, ouço Bob Dylan, ou qualquer outro livro da E Paula os Baer. livros, e a Patois vende meus livros também. O Isso, Nove Tiros de Chefe Elidu, ele foi publicado pela editora Circuito, e o outro, Viagem Sentimental ao Japão. Mas todos têm na Amazon, no Mercado Livre, sei lá, na estante virtual, por aí. E estão por aí meus livros. Paula, adorei o livro primeiro e adorei poder te receber aqui na bancada virtual do programa Subtexto. Obrigado pela presença, espero que você tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Foi ótimo, Glauco. Obrigada. Adorei a nossa conversa, foi super agradável. Tá? Um beijo para você, para quem assistiu, quem está assistindo. Um beijo. É isso, essa foi a escritora, procuradora da República Paula Baier, que hoje falou um pouquinho sobre literatura, sobre arte, sobre música, sobre Bob Dylan. Eu sou o Glauco Keller, esse foi mais um programa Subtexto, eu vou ficando por aqui, mas você sabe, sábado às 3 da tarde tem mais arte, literatura, educação aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3. Grande beijo para você, a gente se encontra sábado que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau.